Oda finalmente revelou quem é o homem marcado pelas chamas. E não só isso, também mostrou o que realmente aconteceu com Gunko e com o reino de Asperia. O capítulo inteiro está recheado de informações importantes, mas vou começar pelo detalhe mais impactante de todos, o painel final. Brook presenciou o momento em que Gunko matou o próprio pai. Além disso, vimos São Mars em sua forma transformada ao lado de um personagem completamente novo e misterioso. E isso é algo que chama muita atenção. Se Oda quisesse desenhar dois personagens nessa cena, ele poderia ter escolhido qualquer um. Poderia ter colocado outro membro dos Gorosei, Figarland Garling ou até mesmo algum dos cavaleiros sagrados vistos durante o incidente de God Valley. Mas não, ele decidiu apresentar uma figura totalmente inédita. Para mim, isso praticamente confirma que esse personagem terá um papel extremamente importante na história daqui pra frente. Mas antes de falar sobre isso, precisamos falar sobre Brook. Atualmente, Brook tem 90 anos e literalmente é o primeiro chapéu de palha a ter enfrentado a marinha, os cavaleiros sagrados, um Yonkou e até mesmo Imu. Ele também é a única pessoa da série que chamou o rei dos piratas, Goldie Roger, de novato. O homem morreu uma vez e voltou à vida. Brook acumula momentos lendários há anos, mas mesmo assim ainda recebe menos reconhecimento do que merece. Porém, apesar de todos esses feitos impressionantes, existem algumas questões envolvendo seu personagem que continuam me incomodando. Ele enfrentava essas forças muito antes de os chapéus de palha sequer nascerem. Foi ensinado na arte da espada por Kandel e mais tarde treinou a própria Gunko. Mesmo assim, ele não possui haki. Mais estranho ainda, ele sequer parecia entender o conceito de haki. Chegou ao ponto de tentar atacar um usuário de logia sem ter qualquer forma de neutralizar seus poderes. Sim, é verdade que Oda desenvolveu melhor o conceito de hack do armamento apenas mais tarde na história. Mas ainda assim, Brook não possuir hack continua parecendo algo difícil de explicar. Outra dúvida surge durante Egghead. Como Brook não reconheceu Marcus Mars? Mars possui a Akuma no Mi Itsumeid, que o transforma em uma gigantesca criatura mitológica de aparência extremamente marcante. Muito provavelmente, o dia em que Gunko matou o próprio pai foi o momento mais traumático da vida de Brook. Ele deve ter carregado essa memória durante décadas. Então, quando exatamente a mesma criatura rara apareceu diante dele em Egghead, por que ele não comentou absolutamente nada? E existe uma terceira questão. Como e por que Brook desistiu tão facilmente de Gunko? Não estou dizendo que ele deveria ter conseguido salvá-la sozinho do governo mundial, mas é estranho que ele tenha aceitado tudo o que viu como uma verdade absoluta e passado o resto da vida desprezando alguém que foi sua melhor amiga. Brook esteve ao lado dela durante grande parte de sua vida. Eles treinaram juntos, passaram anos convivendo e compartilharam inúmeras experiências. Por isso, é difícil acreditar que ele nunca tenha considerado a possibilidade de algo ter acontecido com ela, algo que a obrigou a agir daquela forma. Eu entendo que ver sua melhor amiga matar o próprio pai seja algo impossível de esquecer, mas esse é o mesmo Brook que confiou em Sanji durante os acontecimentos de Whole Cake. O mesmo Brook que sempre acreditou em sua tripulação e em seu capitão. No geral, ele é uma pessoa genuinamente boa. Então por que nunca pensou que Shuri talvez precisasse ser salva? Depois de passar 16 anos ao lado dela, essa reação parece estranha. Espero que Oda esclareça isso futuramente. Porque existe ainda uma quarta pergunta. Como Brook sobreviveu? Ele estava diante de Marcus Mars, de Gunko sob o controle do Domi Reverse e de um terceiro personagem que claramente aparenta ser extremamente poderoso. Sinceramente, não consigo enxergar uma forma plausível de Brook ter escapado daquela situação. Seria engraçado se Oda simplesmente revelasse um hack do Conquistador para Brook no próximo capítulo e usasse isso como explicação, mas essa possibilidade parece pouco provável. E não era apenas Mars que estava presente, era Imu controlando Mars. Da mesma forma que Imu assumiu o controle de Saturn durante os acontecimentos de God Valley. Se observarmos atentamente a sombra de Mars, podemos ver os mesmos olhos em formato de anéis característicos de Imu. Por isso, tanto Ruven quanto Gunko estavam sob os efeitos do Domi Reverse. Mars sozinho não seria capaz de fazer isso. Além disso, esta é a primeira vez que vemos um personagem sob Domi Reverse matar outro personagem que também estava sob esse mesmo efeito. Seguindo a lógica apresentada até agora, Ruven deveria ter retornado ao normal, mas claramente não foi o que aconteceu. Na minha opinião, existem duas explicações possíveis. A primeira é que existam diferentes versões ou níveis do Domi Reverse. Dory e Brody foram transformados sem contato direto, enquanto Imu apenas realizou um movimento com a mão para ativar a técnica. Já nos casos de Rox e agora de Ruven, a transformação ocorreu através de contato direto. Não houve movimento algum. Em vez disso, ambos foram perfurados por uma espécie de tentáculo sombrio. Isso poderia explicar por que Rox não recuperou imediatamente sua condição normal depois de ser derrotado por Garp e Roger durante God Valley. Mesmo após deixar o estado de Domi Reverse, ele ainda estava vivo e acabou sendo finalizado posteriormente por Figarland Garling.
Mas o caso de Rúven parece diferente. Ele morreu enquanto ainda estava transformado. Suas asas continuam presentes, o que me faz acreditar que a segunda hipótese seja ainda mais provável. Talvez Gunko possua uma habilidade específica capaz de afetar diretamente usuários sob o efeito do Dome Reverse. Já vimos que certos personagens conseguem anular essa influência. Chopper, por exemplo, simplesmente tocou um dos gigantes controlados por Imu, fazendo-o retornar ao normal. E se Gunko, por causa de sua linhagem ou de seus olhos especiais, for capaz não apenas de anular o Dome Reverse, mas também de eliminar aqueles que estão sob seu controle, talvez esse seja o verdadeiro motivo pelo qual Imu a escolheu para se tornar uma cavaleira sagrada. E não apenas uma cavaleira sagrada comum, mas sua serva pessoal. Se Figarland Garling atua como alguém responsável por punir os dragões celestiais quando algo sai do controle, talvez Gunko desempenhe uma função semelhante. Ela poderia ser a única capaz de lidar com cavaleiros sagrados ou até mesmo membros dos Gorosei caso algo dê errado enquanto estão sendo controlados por Imu. Caso contrário, é difícil entender por que Imu manteria alguém tão próximo dele. Os olhos de Gunko claramente escondem algum segredo. Também acredito que ela pertença ao clã D, assim como seu pai, Rúven. Não apenas porque Rúven lembra muito Rox de Shebeck e Marshall de Teach, mas também porque as entidades ligadas ao governo mundial parecem surgir repetidamente diante daqueles que carregam o D. Aconteceu com Rox, aconteceu com Cobra, aconteceu com Luffy e agora aconteceu com Rúven. Por que Mars, Imu e outra figura extremamente poderosa apareceriam pessoalmente no reino de Asperia apenas para derrotar um rei relativamente fraco? A menos que ele fosse um membro do clã D, isso simplesmente não faria muito sentido. Tenho certeza de que Oda ainda revelará muitos detalhes nos próximos capítulos, mas mesmo agora já podemos colocar o passado de Brook entre os flashbacks mais tristes de toda a obra. Ele cresceu na pobreza. Ainda não sabemos o que aconteceu com seus pais, nem com seu irmão, mas tudo indica que eles morreram há muito tempo. Ele testemunhou a morte de Kendall e poucos dias depois viu sua pequena amiga Shuri assassinar seu melhor amigo e salvador, o rei Rúven. Antes dos 30 anos, Brook já havia perdido 2 famílias inteiras. Depois disso, ele se tornou pirata, apenas para perder toda a sua tripulação também. Em seguida, passou 50 anos completamente sozinho em um navio fantasma, vagando pelos mares sem absolutamente ninguém ao seu lado. Sua única razão para continuar vivendo era a promessa que havia feito a Labum, uma baleia que o esperava do outro lado do mundo. Quando você olha para Brook por essa perspectiva, fica claro o quanto Luffy significa para ele. Luffy não apenas salvou sua vida, como também lhe deu um novo motivo para continuar vivendo. Também vale destacar alguns detalhes interessantes da conversa entre Brook e Shuri. Um deles é que Shuri mencionou que queria se tornar pirata ao lado de Brook. Isso pode ser um possível foreshadowing de Oda. Não parece haver muito tempo na história para Gunko se tornar pirata ou entrar em outra tripulação. Então existe a possibilidade dela se tornar a última integrante dos Chapéus de Palha? Deixe nos comentários o que você acha disso. Outro detalhe interessante é que, durante o treinamento de Shuri, Brook comentou que ela se movia como se fosse capaz de enxergar o futuro. Será que Gunko já possuía o hack da observação avançado aos 15 anos? Isso seria absurdo, e se for verdade, torna ainda mais irônico o fato de Brook ainda não ter hack. Agora vamos falar do novo personagem misterioso. Fica claro que ele terá grande importância na história. Ele vê Mars em sua forma Zoan, completa sob o efeito do Dome Reverse, e simplesmente não demonstra reação. Ele pode ser um cavaleiro sagrado, um almirante, ou até mesmo um membro dos Gorosei. Começando pela opção menos provável, os Gorosei. O único indício possível disso vem do mural de One Piece. Nele, há apenas um navio ao lado de Imu, na parte esquerda da imagem. Vemos 5 homens no navio, enquanto uma sexta figura parece estar se afastando. E se esse personagem fosse o sexto Gorosei? Ou talvez ele tenha sido originalmente um dos 5 e depois substituído por Jay Garcia Saturn? Isso explicaria porque Saturn parece ser o mais jovem do grupo. Ainda assim, parece improvável. Ele simplesmente não tem aparência de Gorosei. E quanto a um almirante? Sabemos que Saturn viajou para Egghead acompanhado de um almirante, Kizaru. Talvez essa seja uma formação padrão, e Mars também tenha chegado a Asperia acompanhado de um almirante. É possível. Porém, a única base real para essa teoria vem de outro flashback mostrado no arco de Elbaf. No flashback de Loki e Rox, foi revelado que Rox de Shebeck matou facilmente um almirante em Mary Joyce, mas nunca foi dito qual. Oda nunca revelou essa informação. Se Rox e Rúven forem realmente irmãos, então faria sentido Rox buscar vingança pela morte do irmão e ter matado um almirante por isso. Talvez seja também por isso que Oda mostrou Gunko no painel em que Rox confronta Imu. Se isso tudo for verdade, esses dois flashbacks se conectam perfeitamente
perfeitamente. O flashback de Rox começaria exatamente onde este termina. E isso tem muito a cara de Oda. O problema é que as roupas desse personagem não lembram em nada um almirante, a menos que o design dos almirantes fosse diferente naquela época. O casaco e o estilo dele são praticamente idênticos aos dos Cavaleiros Sagrados. Por isso, acredito que ele seja um ex-Cavaleiro Sagrado. Esse arco inteiro gira em torno deles. Os 5 anciões afirmaram que apenas 13 pessoas podem possuir os contratos do abismo ao mesmo tempo, já que eles próprios também têm habilidades ligadas a esses contratos. Isso sugere que existem apenas 8 Cavaleiros Sagrados ativos ao mesmo tempo. Se um sai, outro assume seu lugar. Já vimos isso acontecer quando Harold se tornou um Cavaleiro Sagrado. E esse tipo de sistema não é novo em One Piece. Quando um Yonkou cai, outro surge. O mesmo acontece com almirantes, Shichibukai e até com os próprios Gorosei. Quando Imu puniu Jay Garcia Saturn em Egghead, Figarland Garling entrou para os Gorosei em questão de minutos. E quando Garling subiu de posição, uma vaga entre os Cavaleiros Sagrados ficou aberta. Pouco depois, Shamrock e Gunko foram para Elbaf recrutar Loki. As posições sempre precisam ser mantidas. E aqui fica ainda mais interessante. Havia um Cavaleiro Sagrado faltando durante o incidente de God Valley. Acredito que esse personagem misterioso seja justamente esse membro ausente. Ou ele estava em missão, ou já estava morto. Mas existe outra possibilidade. E se ele for o homem marcado pelas chamas? Vimos Saturn sendo consumido por chamas negras no momento de sua morte. Acredito que o homem marcado pelas chamas era um Cavaleiro Sagrado que tentou escapar de Imu, foi queimado no processo, mas conseguiu sobreviver. Nesse caso, o título Homem Marcado pelas Chamas faria total sentido. Também é dito que o Road Poneglyph que estava em Fishman Island agora está com esse homem. Por isso não acredito que Oda colocaria esse personagem aleatoriamente na corrida pelo One Piece sem conexão alguma com o mundo principal. Se ele possui um Road Poneglyph, ele certamente tem ligação com alguma grande organização. E a mais provável é o governo mundial. Até Shiryu especulou que o Homem Marcado pelas Chamas pode estar ligado ao governo mundial. E isso não parece uma fala aleatória. Isso reforça ainda mais a ideia de que ele é um ex-Cavaleiro Sagrado. Outro detalhe interessante é a semelhança desse personagem com Shiryu. Talvez ele seja o pai de Shiryu. Sempre foi estranho como alguém como Shiryu foi confiado com a responsabilidade de Impel Down. Ele não é apenas cruel, ele é sádico, e se encaixa perfeitamente entre os piratas do Barba Negra. E se pai e filho forem traidores do governo mundial? Além disso, Shiryu foi quem sugeriu que o Homem Marcado pelas Chamas poderia ter ligação com o governo mundial, o que seria uma construção perfeita de foreshadowing. Outro detalhe curioso é a data em que esse personagem foi revelado, 11 de junho. 11 de junho também é o aniversário de Shiryu. Coincidência? Talvez. Mas tudo parece se encaixar de forma suspeita. Oda também confirmou durante a Jump Festa 2026 que finalmente veremos o Homem Marcado pelas Chamas. Isso faz com que este seja um momento perfeito para o foreshadowing desse personagem antes de sua revelação final. Me diga o que você acha dessa teoria.